Então, pessoal, já misturei um pedacinho da massa, né? Ela ficou maior um pouquinho do que um baguinho de feijão. Umas 2 vezes, 2 baguinhos de feijão, pelo tamanho da massa. E agora vou fazer um quadrado com ela. Fazer um quadradinho com ela. Vou testar aqui dentro da gruta, né? Aí você pega a santinha, medalhinha, coloca. Deixa eu dar uma viradinha aqui pra vocês verem. Pra ver se vai ficar certinho. Tá? No caso, eu vou colocar a santa no meio da gruta. Aí vocês podem colocar nas laterais, do jeito que vocês quiserem. Como já está aqui dentro o quadradinho de massa epóxi, eu vou trabalhar nela aqui agora. O que acontece, pessoal? Eu estou fazendo com a ponta do pincel, estou fazendo um buraco na massa para fazer como se fosse o fundo do local onde que vai a água, né? Aí vai ficar assim, bacana. Fazendo aqui o furo. Aí vocês vão acertando na medida que vocês forem colocando. Eu gosto de caprichar porque é uma coisa que todo mundo vê e gosta. O prazer de falar, fui eu que fiz, fui eu que... É coisa única, não existe para comprar, porque eu que fiz. Então isso é importante. Isso valoriza o trabalho da gente na maquete. Entendeu? Então, fica muito bacana. É trabalhoso, igual eu falei, é trabalhoso, gasta um pouquinho, gasta. Não é muito, gente, não é muito. Não é muito, tá? Então, está ficando pronto. Tá ficando pronto, tá ficando bonito, viu? Eu, quando tinha uma outra maquete, eu fiz uma também. Fiz uma só que menor. Fiz uma dentro da tampinha de refrigerante. Pra vocês terem ideia. E ficou top. Pra mim, na maquete, era o que eu mais gostava, era a gruta. Pronto. Olha que show que ficou. Tá vendo? Gastei 5 minutos para fazer essa modelagem. Agora, eu vou fazer a lateral da gruta, tá? Vou misturar mais massa e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, deixei secar um pouquinho. A tinta que eu vou usar para pintura, tá? É a tinta para artesanato Acrylex tinta plástica, tá? Ela é uma tinta plástica, da tampinha amarela, plástica, tá? É uma excelente tinta para artesanato. Vou utilizar a cor marrom, porque pedra é marrom, né? Se bem que a outra que eu fiz eu tinha pintado ela de verde, mas eu vou usar a tinta marrom aqui, para poder dar um tchan no acabamento. Pincel, vocês podem usar um pincel mais ou menos de grosso, tá?
vamos falar assim, deve ser uns 5 milímetros, né? Aí você começa a pintar e vai ficar desse jeito. Vou pintando aqui e assim que estiver pronto, eu passo aqui para vocês, tá? Vamos pintando, vão dando vida ao enfeite, né? Ao cenário. Eu tô pintando agora, pessoal, por quê? Porque eu vou fazer uma colagem aqui, depois que vocês vão entender o porquê que eu tenho que pintar, tá? Tem que pintar e passar para vocês depois o porquê que eu tenho que pintar. Se eu não pintar, a hora que eu for fazer uma colagem, não vai ficar bacana, aí vai ficar difícil para vocês pintarem, porque o cenário ele vai ser o mais real possível, tá? O mais real possível. Aí como é que tá ficando? Essa tinta ela é a base d'água, tá, gente? Vocês podem estar diluindo ela em água. Ela é muito boa, muito boa. Eu indico, tá? É tinta acrylex, tinta plástica, tá? Um potinho deve estar na faixa de uns 3, 4 reais. No máximo, tá? No máximo. Eu lembro que quando eu comprei essa foi na época, foi R$1, se não me engano. Mas isso depende da loja, depende do local que vocês forem comprar. Encontra isso em casa que vende materiais para artesanato, tá? Eu trabalho com a tinta plástica porque eu conheço o desenvolvimento dela, sei como que ela se assenta bem no local que você aplicar. Você pode aplicar em ferro, pode aplicar em madeira, pode aplicar em plástico, pode fazer pintura em quadro com ela, tá? Mesmo que não seja óleo, mas fica bacana. E eu utilizo a fosca para dar um realismo mais tipo como desdeixado pelo tempo, entendeu? Olha pra você ver como é que tá ficando, ó. O que acontece? A pia eu não vou pintar ela agora, vou pintar ela depois, porque ela ainda tá molhada, eu não esperei secar. Demora um pouquinho para secar, mas eu preferi fazer agora porque empolgação, né? A gente empolga com as coisas. Então vou acabar de pintar aqui para o vídeo não ficar muito grande, e assim que eu acabar, eu retorno mostrando como ela vai estar pintada, tá ok? Bom, pessoal, a pintura já foi feita, né? Já está toda pintada de marrom. O fundo não precisa, que vai ser colado. E eu vou utilizar um pincel fino, da finura de um palito de dente. Pode estar utilizando também um palito de dente, é uma sugestão. Ou um palito de fósforo, você pega e dá um cortezinho na ponta dele. Se for criança, pede a mãe para fazer um cortezinho chanfrado, como se fosse uma pontinha de chave de fenda. E vou utilizar a tinta preta, acrylex, tá? Para artesanato também, tá? Para artesanato, e é a tinta plástica. Aí eu vou fazer nos vãos do degrau aqui as marquinhas para diferenciar o degrau de um degrau ao outro, tá ok? Eu vou acabar de fazer aqui, assim que estiver pronto eu mostro para vocês. O pincel tem que ser muito fino, gente, muito fino. Tem que tirar o excesso da tinta do pincel, tá?
para ficar uma coisa mais fininha, uma coisa mais, como que fala, mais trabalhada. Então, tirei um pouquinho, vamos ver se vai dar. A cor fica por suas contas, viu, gente? Vocês que sabem as cores que vocês gostam, que vocês querem. Então, a cor fica a seu critério. Tá? O que eu vou fazer agora? Já dei um retoque. Tá? Eu vou pintar a escada toda e depois eu vou vir com a tinta marrom para poder destacar os degraus. Se a tinta vocês estiverem fazendo a tinta custar a secar, gente, vocês podem colocar no ventilador. Se estiver à noite, se estiver fazendo um trabalho à noite, no frio, pode secar a tinta no ventilador, tá? 5 minutos seca, coisa rápida. Pronto, pintei as escadas. Agora vou dar o detalhe de marrom nos degraus. Aí ficou assim. É só para dar uma diferenciada no degrau. Agora esperar secar. Se vocês quiserem também, vocês podem passar um pouco de tinta preta ou da cor que vocês quiserem dentro das pedras para diferenciar. Pode molhar com água, deixar ela bem ralinha e fazer as estruturas de pedra ficarem, como que fala, como se tivesse envelhecido, alguma coisa assim. Eu posso até fazer, deixa eu ver se dá pra fazer. Se não der, aí eu volto com a cor original depois. Põe na tinta preta, que tem assim. Pega aquela vasilhinha com água, dá uma misturada no pincel. Tira o excesso. Aí vem dentro. Fica muito bacana, gente. Muito. Cada vez dá uma olhadinha no pincel para espalhar, para tirar a cor da tinta preta, para não ficar aquela coisa
preta demais, né? Aí dá um sombreado bacana na gruta. Olha lá para vocês verem. Tá preto, mas vocês vão espalhando a tinta e fica muito bacana. Se ficarem muito preto, que vocês colocarem muita tinta, é só diluir com a água, tá? Tira um pouco do excesso do pincel. Fica um sombreado bacana na gruta. Se vocês quiserem colocar um LED dentro para poder colocar, para ficar claro também, fica bacana, entendeu? Se vocês quiserem, eu no caso não sei se eu vou colocar, porque depois eu tenho que comprar os LEDs, mas se qualquer coisa, se eu colocar depois eu mostro para vocês como coloco os LEDs, essa parte eletrônica. Daqui a pouco vai secar. Assim que secar, eu retorno e mostro para vocês como é que ficaram. As duas cores, a preta e a marrom. Tá? Dá um tom de envelhecido. Olha para você ver. Igual que tá molhado, porque depois, na hora que secar, que vai dar um tom mais de sombreado dentro da gruta. E vai ficar bacana, porque a imagem que eu vou pôr, o pingente que eu vou pôr da Santa, ele é dourado com azul, então vai destacar bastante dentro da gruta. Assim que secar, eu retorno, tá ok?